A gente é o país que a gente vitimiza. Por exemplo, se eu tiver um helicóptero e eu fazer isso. Se você descer, se o Souza, vou dar um exemplo, se um cara que saiu da favela e hoje ele tem uma Ferrari, todo mundo quer, por que ele não pode ter o direito? Quando o Viola desceu do helicóptero, a gente acabou com ele. Quando o Emerson Sheik desceu do helicóptero, todo mundo meteu o pau. Lembram disso ou não? É porque vocês mais novos não lembram disso. Não é verdade? Então, meu irmão... Treino do Palmeiras. Hã? Treino do Palmeiras, final do Brasileiro. Isso. Aí, ó, como é que pode? Sabe por quê? Porque ele é preto? Porque ele morava na Brasilândia? Porque ele não pode ter dinheiro. Então quer dizer, porque eu tenho dinheiro, eu tenho que se me vitimizar, eu tenho que pedir, pelo amor de Deus, se eu quiser ter o meu Audi, os meus carros antigos... Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do programa Os Donos da Bola, apresentado pelo ídolo corintiano Craque Neto, que sem papas na língua e de uma personalidade muito forte, acabou tecendo duras críticas aí ao holandês Memphis Depay por ter faltado no treino do Corinthians na terça-feira, tendo em vista que Memphis fez uma viagem para o Rio de Janeiro na segunda, tinha que retornar de helicóptero na terça, mas não foi possível devido ao mau tempo. Mas antes de tratar desse assunto, eu quero iniciar o vídeo falando de outro assunto também que é extremamente importante. Vamos falar um pouquinho da Copa do Brasil. Corinthians que acabou eliminando aí o Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil, chegou aí para a semifinal e vai enfrentar o Cruzeiro. As datas e horário já foram definidas da Copa do Brasil. Vamos lá, Corinthians vai enfrentar o Cruzeiro pela semifinal, dia 10 de dezembro, o primeiro jogo, e o segundo jogo, dia 14 de dezembro. Jogo de ida, dia 10 de dezembro, será às 21h30 no estádio do Mineirão. Jogo de volta, dia 14 de dezembro, isso ocorre num domingo, às 18 horas, na Neoquímica Arena. Então o Corinthians com o Cruzeiro, o Corinthians vai decidir o último jogo em casa. E esse jogo será transmitido pela TV Globo, Sport TV, o Premier, e também será transmitido pela Amazon Prime. Então, se o Corinthians for para a final, conseguir passar para o Cruzeiro na semifinal, a decisão vai ser com Vasco ou Fluminense. E do outro lado tem Vasco e Fluminense. Então, alguém vai estar na final, ou Vasco ou Fluminense. A decisão será dia 17 e 21 de dezembro. Só que nesse caso, o Corinthians vai decidir no Rio de Janeiro. Isso aí foi a CBF que decidiu. Então, o primeiro jogo do Corinthians, no caso, será isso, o Corinthians passar para o Cruzeiro, dia 17. E 21 de dezembro é a final no Maracanã. Então assim, Corinthians, mesmo o Cruzeiro tendo um time fortíssimo, um time muito qualificado, com bons valores, tecnicamente, me parece que o time do Cruzeiro é um pouco melhor que o do Corinthians, mas o Corinthians também não tem um time ruim. O Corinthians tem um elenco ruim. O Corinthians, com um treinador extremamente campeão de competição de mata-mata, como é o Dorival Júnior, que foi campeão no Santos, foi campeão no Flamengo, foi campeão no São Paulo da Copa do Brasil. Então assim, o Corinthians tem um treinador que gosta dessa competição, tem experiência, sabe armar o time. A gente vê que o Palmeiras também tinha mais time que o Corinthians, né? E o Corinthians acabou passando pelo Palmeiras, ganhando os dois jogos, ganhando o jogo da Neoquímica Arena e ganhando o jogo no Allianz Parque.
Então o Dorival acabou dando um nó tático no técnico aí, que é considerado um dos melhores do Brasil, se não é o melhor do Brasil, tá ali entre primeiro e segundo, né? Mas muita gente tem o Abel como aí o primeiro da América do Sul, melhor técnico da América do Sul. Então o Dorival conseguiu passar, conseguiu arrumar o sistema defensivo do Corinthians, que o Corinthians estava com um problema muito grave. A defesa do Corinthians muito desguarnecida, uma defesa que não sabia jogar compactada, uma defesa que não sabia jogar aí um ao lado do outro, e Dorival acabou acertando o sistema defensivo, e aí na frente o Corinthians acabou decidindo, até o zagueiro Gustavo Henrique acabou fazendo aí gol no time do Palmeiras. E o Corinthians avançou e tem chance de passar para o Cruzeiro. A Copa do Brasil paga muito bem. Corinthians que tem vários problemas, né, de políticos, né? A política no Corinthians é caótica, a política no Corinthians é arcaica, né? O Corinthians precisa melhorar essa política, porque hoje o clube está endividado, né? O Corinthians precisa de contratar, Corinthians precisa de voltar a ganhar competições nacionais e internacionais. O Corinthians conseguiu ganhar um campeonato estadual, que foi o Paulista, após 6 anos. Agora tem que emendar essa sequência, conquistando o título nacional, como a Copa do Brasil, e título internacional, como a Libertadores, aí no futuro muito próximo. Então, Dorival tem tudo para conquistar a Copa do Brasil. Fabinho Soldado e Dorival tá pressionado para isso. O Fabinho Soldado pode até sair se o Corinthians não conquistar aí a Copa do Brasil, e até mesmo o Dorival Júnior pode deixar o Corinthians se não conquistar a Copa do Brasil. Eu acredito que o Corinthians tem total condição de conquistar. E aí, fiel, o que vocês acham? O Corinthians pode passar para o Cruzeiro e levantar aí o caneco da Copa do Brasil, vencendo Fluminense ou Vasco? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário, deixa o like e a inscrição. Gente, vamos mudar de assunto? Muita gente perguntando sobre o volante Dieguinho. Vamos falar então desse garoto, né, que veio da base. O Dieguinho teve aí, infelizmente, um entorse no tornozelo, né, e vai ficar fora do jogo contra o Grêmio no domingo. Lembrando que estão fora desse jogo também o volante Raniel, Breno Bidon e Martínez, né? André deve voltar contra o Red Bull Bragantino na quarta-feira. É um volante que o Dorival está preparando. Dorival gosta muito de lançar jovens e eu acredito que em breve aí o André terá mais oportunidades no Corinthians. E aí, gente, o que vocês acham? Vocês gostam desse volante? Acham que ele é talentoso? Tem futuro no Corinthians? Use espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário e deixa o like. Gente, vamos falar um pouquinho de Hugo Souza, que eu já até trouxe para vocês essa semana. Já adiantei sobre esse assunto aqui. Então não é novidade, né, para ninguém, porque eu já falei várias vezes aqui que Hugo Souza sofreu uma luxação no ombro, né? E Hugo Souza está treinando fortemente para voltar contra o Grêmio. O Grêmio, se depender do goleiro, ele vai voltar, mas depende da equipe médica, né? Depende também dos preparadores físicos. Se não liberar, o Hugo Souza não pode voltar. Mas por que essa aceleração do Hugo Souza? Porque na segunda-feira tem convocação da seleção brasileira pelo Carlos Ancelotti e o Hugo Souza não quer ficar fora. Caso ele não esteja liberado pelo departamento médico do Corinthians, o Hugo Souza ficará fora dessa convocação. E se ele estiver jogando, por exemplo, jogar contra o Grêmio, segunda-feira ele tem uma chance real de ser convocado, porque está sendo convocado já pelo Carlos Ancelotti. Então o Hugo Souza não quer perder essa oportunidade e quer acelerar e jogar domingo. Gente, vocês acham que o Hugo Souza consegue aí essa recuperação em tempo recorde e voltar no domingo contra o Grêmio? Use espaço no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like. Gente, vamos mudar de assunto, vamos falar de Dieguinho. O técnico Dorival Júnior, ele está preparando o Dieguinho para lançar. Igual ele fez com Guinegão, André, Cauê, Furquim, né? Dorival quer lançar e utilizar o Dieguinho no meio campo, fazendo aí mais ou menos uma função de Rodrigo Garro, quando ele estiver sentindo dor, estiver machucado, e aí o Dieguinho jogar. O Dorival ainda não lançou o Dieguinho, tá resguardando o Dieguinho, porque ele quer que o time esteja com mais confiança, para o garoto não entrar numa fogueira, né? Então quer que
o time esteja mais confiante, esteja mais entrosado, mais preparado, porque está chegando aí a reta final do Brasileirão e a Copa do Brasil também está chegando à reta final. Então o Dorival está preparando o time para essa final de Copa do Brasil e a reta final do Brasileirão. Então o Dieguinho vai ser lançado sim, mas aos poucos, com calma, mas com o time um pouco mais confiante. Gente, é um bom jogador? Vocês gostam do Dieguinho? Dorival está certo de lançar com cautela, com cuidado, né? Esperar o time ter mais confiança, ter mais entrosamento? Qual que é a opinião de vocês? Use espaço no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like e a inscrição. Vamos fechar o vídeo falando um pouquinho do Memphis Depay. Craque Neto acabou tecendo duras críticas contra o holandês, porque ele foi para o Rio de Janeiro na segunda-feira, combinou com a diretoria do Corinthians, que retornaria na terça-feira, só que o Memphis, ele justificou a sua ausência. Memphis disse que ia voltar de helicóptero do Rio de Janeiro para São Paulo, inclusive ia descer do centro de treinamento do Corinthians, mas só que o mau tempo não deixou o Memphis voltar. Aí muita gente interrogou, por que o Memphis não veio de carro? E aí o Memphis também justificou, porque estava tendo um confronto entre traficantes e policiais no Rio de Janeiro, então para vir de carro estava muito perigoso. Por isso que o Memphis Depay não retornou, mas retornou na quarta-feira e treinou na quarta-feira, treinou na quinta. O Memphis está preparadinho, explicou para a diretoria do Corinthians entendeu numa boa e tá tudo certo. Mas o craque Neto não deixa passar nada. Você sabe que Neto é conhecido como um cara de personalidade forte, né? Sem papas da língua e tem muita moral para falar, porque é um ídolo corintiano, né? É o craque Neto, né? É um dos principais jogadores do Campeonato Brasileiro conquistado pelo Corinthians em 1990, aliás, o primeiro. E aí, fiel, o que vocês acharam de todas essas informações? Use espaço no vídeo para você fortalecer nosso trabalho. Vocês que gostam do nosso trabalho, deixando o seu like, deixando o seu hype, para a gente crescer a comunidade, para a gente ter patrocínio, para a gente ter mais oportunidade de levar as informações do Corinthians, nosso time de coração, fresquinha para vocês. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.